Boa noite, meu nome é Samuel Fazendeiro, sou professor do curso de Psicologia da FANS. Esse vídeo ele se destina aos alunos do nono período na disciplina de Organizacional e Trabalho. Bem, hoje a gente vai estar trabalhando o texto A Relação entre o Transtorno Mental e Trabalho, um diagnóstico do setor siderúrgico. É um texto aí da Maria Elizabeth Antunes Lima e do Manuel Deusdedit Júnior. Esse texto é bem bacana que ele vai pegar uma relação entre os funcionários de uma siderúrgica, que passou por um processo de privatização, e vão relacionar isso com afastamento, por doenças de cunho de saúde mental. Então é um texto bem interessante que vai ilustrar bem aqui o que a gente tem trabalhado ao longo aí desse curso. Bom, primeiro passo, os autores eles falam para a gente, olha, existe ou não existe uma relação de causalidade direta entre certos tipos de transtornos mentais e certas formas de organização do trabalho. Isso por si só já é algo muito difícil de responder. Eles vão se basear em alguns autores, dentre eles o Dejus, que ele realmente ele vai ter essa dinâmica também nas investigações dele acerca do trabalho, e a partir disso eles vão tirar algumas conclusões. Os resultados, então, desse diagnóstico ele foi realizado junto a um grupo de trabalhadores dessa siderúrgica. Esses trabalhadores eles estavam afastados no momento da pesquisa. Essa empresa siderúrgica está situada no interior aqui de Minas Gerais. A demanda partiu tanto do Departamento de Saúde do sindicato dessa categoria e foi motivada também por um aumento assustador nos últimos 3 anos anteriores à pesquisa. Os termos que a gente identificou que foram significativos também para fazer a pesquisa foi um aumento considerável aí do número de quadros depressivos e suicídios, na maioria das vezes tentativas de suicídio, devido aí à questão da saúde mental comprometida dentro da empresa. O método adotado, que está muito bacana nesse texto, acho que para vocês que estão fazendo esse processo agora da escrita do TCC, então essa metodologia está bem clara, está bem interessante, acho que é viável se basear nesse tipo de metodologia quando ela é tão bem feita, tão bem descrita como está nesse artigo. E o método adotado se baseou em 2 etapas pelo menos. A primeira foi um questionário, esse questionário foi respondido por 70 trabalhadores afastados, 30% do total de trabalhadores afastados no período. Quer dizer, foi um dado interessante, 70 questionários, que corresponde a 30%, então já dá para a gente ter uma ideia bem interessante desse afastamento a partir desse tipo de dados. Bem, na segunda etapa, então, foram analisados 20 casos de trabalhadores que apresentaram distúrbios mentais graves, com a finalidade de compreender melhor a gênese dos transtornos. Os estudos foram baseados em depoimentos dos próprios trabalhadores, em parentes próximos desses trabalhadores e até mesmo de médicos, os médicos que cuidaram desses trabalhadores. Para efetivar ainda esse diagnóstico, os autores eles contaram também com vários documentos fornecidos pelo próprio sindicato, na biblioteca do sindicato, tiveram acesso também a 3 monografias e uma dissertação de mestrado feitas falando sobre essa empresa específica, e também um inquérito civil por professores da UFMG, que esses autores são da UFMG, então esse inquérito civil da UFMG que eles tiveram dados, fontes registrados ali, e entrevistaram também 2 médicos, um contratado do sindicato e outro que já havia trabalhado na empresa. Então eles varreram muito bem as informações que eles utilizaram nos textos, é muito bacana, dá para a gente identificar aqui o que são fontes diretas, no caso as entrevistas, no caso o questionário, e também as fontes indiretas, que são os estudos relativos a essa empresa que eles utilizaram para poder estar fazendo esse diagnóstico. Tudo isso eu acho que é interessante a gente partir e prestar atenção a partir de agora. Por quê? Esses dados e essas fontes depois eles vão dialogar
na produção desse trabalho, né? E é muito bacana porque é um tema muito interessante, é um tema que a gente cada vez mais tem visto aumentar o número de estudos para beneficiar aí esses trabalhadores, para beneficiar também, de certa forma, as empresas, né? Que o afastamento sempre é ruim para todos. Então, assim, muito bacana a gente ter essa consciência e poder desenvolver esse tipo de trabalho. Bem, a empresa, então, ela vai estar situada, né, na Vale do Aço, colocou o nome da empresa, no interior de Minas Gerais, mas era uma siderúrgica. Ela, até o ano de 92, né, ela era estatal, depois ela passou por um processo de privatização. E isso foi fundamental, né, na análise aí do trabalho, essa mudança de estatal para uma empresa privatizada. Por quê? Né, quando ela, em 93, passou por essa reestruturação, e ela mudou bastante a administração dela. Teve uma reestruturação administrativa que simplificou alguns processos, né, com a redução de vários cargos gerenciais, com a terceirização das atividades secundárias, né, e isso é uma política mais agressiva, uma política que ela optou, né, a partir dessa nova política, a ideia era vender mais produtos, né, com a qualidade superior num preço inferior. Agora, a que custo que isso aconteceu? Esse trabalho ele também vai se propor a analisar isso. E o custo disso, logo a gente vai estar entendendo melhor ao longo do texto, que uma boa parte desse custo foi a própria saúde aí dos trabalhadores em questão, né? Então, assim, a partir, né, dessa privatização, começaram a ocorrer sistemas de qualidade, gerenciamento de rotina, círculos de controle em qualidade. Foram desenvolvidos vários projetos dentro da empresa para melhorar isso, né? E aí a gente começa a ver aumentar a presença dos distúrbios nos trabalhadores. Foi justamente esse período que começou a aumentar demasiadamente o afastamento desses profissionais, ou mesmo a procura desses profissionais com distúrbios já com questões ligadas à própria saúde mental, né? Dentre os sintomas, né, do quadro clínico que a gente identificou nos manuais, os autores colocam para a gente sobre isso, a gente viu aí episódios de revivência de um trauma, de acidentes de trabalho que aumentaram também demasiadamente, pesadelos, né, registro de pesadelos desses trabalhadores, sensação de entorpecimento, embotamento emocional, diminuição do envolvimento com relação do mundo que os cerca, tudo isso já sinalizando alguns processos, né, depressivos, alguns processos de embotamento de humor que esses trabalhadores passaram a desenvolver agora com essa rigidez maior e com essa não consideração desses trabalhadores, né, como indivíduos. Eles o tempo inteiro tinham que produzir mais e mais num custo menor, horas extras acontecendo demasiadamente, né, e também há uma dificuldade, uma diminuição aí dos cargos de gerência, uma terceirização de outros cargos. Então, quer dizer, tudo para a saúde desse trabalhador, tudo para a segurança que ele tinha dentro da empresa, começou a se esvair e ele começou a entrar num processo de adoecimento mental acelerado a partir aí do processo de privatização da empresa. Bem, como esses vídeos agora eles precisam ser um pouco mais curtos, a gente tem apenas 10 minutos para estar tratando, eu já vou chegar na parte para tentar concluir um pouco o raciocínio desse texto. O texto ele é muito bacana, ele tem 25 páginas, então é um texto assim, interessante para ser lido, ele está bem detalhado. Eu estou resumindo um pouco, mas a gente pode concluir o quê? Né? Que a adequação dessas empresas nacionais para produzir alta qualidade e baixo custo, ela acabou que ela atrapalhou o processo de saúde desse trabalhador. Esse trabalhador ele começou a viver uma pressão muito maior a partir, né, dessa exigência do mercado, e isso não foi levado em consideração, gerando um adoecimento psíquico muito maior, né? As vantagens, né, obtidas pelo governo no processo de privatização são evidentes, são claras, porém, a que custo a gente chegou nisso? Custo da saúde desse trabalhador. Isso então já basta para a gente questionar o que a gente tem feito, né?
e como que isso deve ser desenvolvido numa empresa que não prejudique também a saúde desse trabalhador. As evidências trazidas no artigo, no final das contas, elas concordam, né, com esses dados, elas acordam com essas questões, porém, assim, é difícil explicitar isso. Eles acreditam que eles não conseguiram explicitar isso de maneira talvez tão convincente, apesar de tudo sinalizar para que houve sim uma relação direta, né, entre, né, o declínio da saúde mental desse trabalhador e o aumento exacerbado da cobrança e da produtividade desses indivíduos. Bem, fico à disposição para quaisquer dúvidas, questionamentos, pela plataforma de YouTube, pelo WhatsApp, pelo e-mail também. Agradeço a atenção de vocês, peço que leiam o texto, desejo bons estudos, né, e um bom aproveitamento. Até a próxima semana, muito obrigado, um forte abraço a todos.